Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos olhar aqui uma questão da FUVEST São Paulo, questão de 1998. E ela nos diz: um termômetro especial de líquido dentro de um recipiente de vidro é constituído de um bulbo de 1 centímetro cúbico. Opa, aqui ele já nos passa aí uma informação em centímetro cúbico. Centímetro cúbico é uma unidade de volume e ele está falando só da parte aqui de baixo do nosso termômetro, que é o bulbo. Então, o que a gente já consegue extrair aqui dessa informação? Que o nosso volume do bulbo é igual a 1 centímetro cúbico. Muito bem. Seguimos a leitura, ele fala que e um tubo com seção transversal de 1 milímetro quadrado. Então ele está falando do diâmetro aqui desse tubo, seção transversal, do diâmetro não, né? Da área da seção transversal aqui desse tubo. Então a gente sabe da seção transversal aqui, que é 1 milímetro quadrado, e com essa informação, multiplicando aqui pela altura do tubo, a gente consegue descobrir o volume do tubo. Então o volume do tubo é igual a 1 milímetro quadrado vezes 12 milímetros. Portanto, o volume do tubo é igual a 12 milímetros cúbicos. E percebam que a gente já está trabalhando aqui com duas unidades de medida diferentes, né? Então, provavelmente, ao longo do exercício, a gente vai precisar converter alguma delas aqui para ficar na mesma unidade. A temperatura de 20 graus, o líquido preenche completamente o bulbo até a base do tubo. Opa, então eu sei que a temperatura de 20 graus, eu tenho o líquido apenas aqui no bulbo. A temperatura de 50 graus, o líquido preenche completamente o tubo até uma altura de 12 milímetros. Então, o que esse exercício está falando para a gente? Que é uma temperatura aqui inicial, então, temperatura inicial de 20 graus Celsius, a gente tem apenas aqui o volume do bulbo preenchido, então o meu V inicial é de 1 centímetro cúbico, e que a uma temperatura de 50 graus Celsius, então a temperatura final de 50 graus Celsius, eu tenho o meu volume do tubo aqui preenchido também. Então o meu volume final vai ser igual ao volume inicial mais o volume do tubo. Então vamos converter aqui esse 12 milímetros quadrados para... Ou melhor, vamos converter aqui o 1 centímetro cúbico para milímetros cúbicos, beleza? Então, o meu volume do bulbo, que é de 1 centímetro quadrado, e eu quero converter ele, 1 centímetro cúbico, e eu quero converter ele para milímetro cúbico. Como é que eu faço isso? Vamos lembrar daquela tabelinha, né? A gente tem o metro aqui no meio, e depois de metro eu sempre vou ter decímetro, centímetro e milímetro. Então lembrando, né? Quando a gente anda para cá, a gente sempre vai acrescentando um zero. Quando a gente anda para lá, a gente vai colocando vai andando com a vírgula para a esquerda, né? Exemplo, se eu tiver aqui 100 metros, quando eu ando para cá, eu vou ter 1000 decímetros, vou ter 10.000 centímetros. Eu vou acrescentando zero. Quando eu ando para lá, eu vou andando com a vírgula para a esquerda, né? Então aqui eu vou ter 10, aqui decâmetros, aqui hectômetros e aqui quilômetros. Então 100 metros, 10 decâmetros, 1 hectômetro, 0,1 quilômetro. Beleza? O que muda quando eu vou para quadrado ou quando eu vou para cubo? Eu vou acrescentar 2 zeros quando é quadrado e eu vou acrescentar 3 zeros quando é cúbico. E para vírgula a mesma coisa, né? Então se eu tenho aqui 100 metros, quando eu ando para cá eu coloco 2 zeros quando é ao quadrado. E quando é cúbico, eu coloco 3 zeros. Então seria 100.000.
Para o nosso exemplo aqui, então, eu tenho 1 centímetro cúbico e quero ir para milímetro cúbico. Então, o que eu vou fazer? Acrescentar 3 zeros. Então, vai ficar 1,000 milímetros cúbicos. Isso aqui é igual a 10 ao cubo milímetros cúbicos. Tudo bem? Então, a gente sabe que o nosso volume final vai ser volume inicial mais volume do tubo. Então, 12 milímetros cúbicos mais 10 elevado à terceira milímetros cúbicos. Aqui eu já consegui aí tirar algumas informações apenas lendo o enunciado. Vamos dar continuidade aqui. Considere desprezíveis os efeitos de dilatação do vidro e da pressão do gás acima da coluna do líquido. Então lembra, né? Não é só o líquido que dilata quando a gente está esquentando aqui, variando a temperatura de algum sistema. O líquido vai dilatar, mas o recipiente de vidro também vai dilatar, o ar que estava aqui dentro também vai dilatar, e aqui o exercício está falando para a gente desconsiderar esses fenômenos, né? Vamos considerar que apenas o líquido está dilatando. Beleza, então com base nisso, podemos afirmar que o coeficiente de dilatação volumétrica médio vale. E aí, para quem lembrar lá da nossa aula de dilatação, vai lembrar que a nossa fórmula diz que a variação de volume, de variação volumétrica, ela vai ser igual ao meu volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura que eu tive aí no meu sistema. Essa é a fórmula aí que a gente usa para resolver esses exercícios. Bom, aqui eu tenho o meu volume inicial, tranquilo, a gente já mapeou ele aqui, que é o volume do bulbo. Eu tenho a variação de volume, então é o volume final menos o volume inicial. E eu tenho também a variação de temperatura. Tenho a temperatura final e tenho a temperatura inicial. Então, com isso, consigo achar esse carinha aqui, que é justamente o nosso coeficiente de dilatação volumétrica médio do líquido. Então, como a gente está falando do líquido aqui, a gente sabe que é variação volumétrica aqui do líquido, e aqui vai ser o coeficiente de dilatação do líquido. Então, vamos lá substituir na fórmula. A minha variação de volume vai ser volume final 12 mais 10 ao cubo, que é o volume final, menos o volume inicial, que vai ser justamente 10 elevado à terceira, que é a transformação que a gente fez aqui embaixo de 1 centímetro cúbico para 1 milímetro cúbico, certo? Então aqui já posso de cara cortar esses dois, vai ficar aqui os 12 milímetros cúbicos, como sendo a variação do nosso volume. O nosso volume inicial, que vai ser 10 à terceira milímetros cúbicos, vezes o coeficiente de dilatação do líquido, vezes a variação de temperatura. Então, temperatura final, 50, menos a temperatura inicial, 20, e aqui tenho todas as informações que eu preciso para resolver o meu exercício. Então, prosseguindo aqui com a nossa equação, vai ficar 12 aqui desse lado, igual a coeficiente de dilatação do líquido vezes 10 ao cubo, vezes 50 menos 20, 30. Esse 30 eu posso combinar aqui com o 10, já que está multiplicando, e deixar 10 à quarta vezes 3. Então, vamos fazer isso aqui para simplificar. Vai ficar 3 vezes 10 à quarta. Agora eu passo tudo isso dividindo aqui pelo 12, então 12 sobre 3 vezes 10 à quarta vai ser igual ao coeficiente de dilatação linear do líquido. 12 dividido por 3, 4. Dividido por 10 à quarta é a mesma coisa do que eu falar vezes 10 a menos 4. É igual ao coeficiente de dilatação linear do líquido. Temos essa resposta, temos letra B. E assim a gente mata aqui esse exercício da FUVEST São Paulo 1998. Muito obrigado, pessoal. Não esquece aí de se inscrever no canal e deixar o like. Ó, o likezinho aqui. Valeu, um abraço.